Boa noite, gente, mais uma vez. Nossa terceira tentativa, porque a primeira eu tive um problema na sonoplastia. É muito complicado essas aulas à distância, né? Eu tenho que estar o tempo todo preocupado com o som, se ele está abafado, se ele não está. Então, estou tentando fazer da maneira mais perfeita, mais profícua possível, né? Eu peço de antemão aí as minhas escusas, né, nos áudios anteriores, porque enfrentamos algumas problemáticas da própria acústica de uma sala de aula, de um som mais abafado. Eu estava pensando que o próprio microfone tava dando ferramentas para se ter um som mais audível, né? Mas eu estava completamente enganado, né? Vamos partir pelo princípio da prerrogativa da necessidade do um som mais limpo, mais transparente, né? Sem muitas denotações de variáveis, né? Como eu comentei com vocês, finalzinho da aula passada, né? Pairamos aí pelo famoso diagnóstico, né? Diagnóstico eu falo que é o fechamento do processo de uma anamnese, né? Porque na medicina a gente sempre comenta que o tripé diagnóstico são três pilares distintos, uma imagem muito bem delineada, uma anamnese feita pelo paciente e um exame anatomo-histopatológico. Mas como é que a gente vai fazer um exame anatomo-histopatológico em um processo viral? Se torna extremamente dificultoso. Ninguém vai colocar um processo viral numa lâmina e deixar que ela paire com serenidade para crescimento em ambiente em agar, né? Mas a gente tenta pelo menos identificar processos virais com características de falso positivo ou falso negativo. Então vamos proceder em algumas circunstâncias específicas aí. Diagnóstico clínico realizado pelo próprio médico atendente, né, ou pelo responsável técnico em específico, né, e vocês aí como profissionais ocupacionalmente expostos, formadores de opinião, responsáveis técnicos ou legais. A possibilidade da doença, principalmente em pacientes com associação dos seguintes sinais e sintomas: febre, pode estar presente no momento do exame clínico ou referida pelo próprio paciente, a sensação febril anterior ao processo ocorrente, viu, gente? Então isso aí eu tenho que confiar no paciente, mas confiar desconfiando, né? Eu pego todos os sinais e sintomas, característicos clássicos específicos para saber identificar se o paciente está fazendo jus à verdade, daquela bem discricionado, bem eliminado, pairando qualquer tipo de dúvida. Aí eu cerco as disfunções e chego ao meu denominador comum, que é o fechamento desse diagnóstico. Bom, os sintomas do trato respiratório são aqueles que a gente já comentou, tosse, dispneia, coriza, dor de garganta. Então, e outros sintomas podem ser concluídos aí como distúrbios gastrointestinais. Nós temos aí um epitélio que recobre e reveste o trato gastrointestinal, que é o epitélio pseudoestratificado, cilíndrico ciliado, né? Então ele tem uma característica que normalmente ele tem essa vazão que é colocada de parâmetros ciliados, né? E nós conseguimos liberar tanto a peptina, a peptônia, como o próprio ácido clorídrico. Então, se por acaso começa a ficar um tanto quanto minado esse panteão aí, o nosso organismo começa a sentir sintomatologia dolorosa. Sentir sintomatologia parece que é um pleonasmo, mas não é. A medicina paramos aí e pleitamos como procedência específica, né? Os sinais que a gente comenta com muito mais facilidade, né? Distúrbios gastrointestinais, que eu falo que é uma dificuldade, né? Uma diminuição do processo palatal, né? Então o paladar fica menos aguçado, o olfato fica menos aguçado também, então tudo fica mais dificultoso para o paciente. Então é um sinal bem clássico e todo paciente hoje tem essa informação quase que recorrente. Não precisa muito
ser muito expert na área, não, para poder saber esses primeiros sinais e sintomas, né? Então vamos lá, um processo febril, tosse, só para a gente poder ressaltar, né? Viu que o paciente já teve relato febril, dor no corpo, dor estomacal, náusea, enjoo, tosse, vômito. Bom, vamos começar a desconfiar, né? Perilatência, que ele comentei com vocês lá, no 18º dia. Então, é, e a sensação do primeiro contato, né, que seria a latência para o ponto específico do sinal e sintoma realizado. Crianças, como eu comentei com vocês, né, são aquela inapetência específica, ausência de outro diagnóstico mais específico. Já em idosos, considerar também todos os critérios que a gente já falou anteriormente, e também uma recorrência por anóxia ou hipóxia, né? O que significa isso? Então imagine vocês, né? É natural acontecer em fases da nossa vida uma diminuição da oxigenase cerebral. Isso é uma hipóxia, diminuição. O problema é a chamada anóxia, né? Então, se eu estou diminuindo a oxigenação cerebral de 5 a 10 minutos, chutando alto, como eu comentei com vocês na aula anterior, eu tenho problemas agressivos aí que pode levar o indivíduo à morte cefálica. Então, tomar os cuidados devidos prévios para poder chegar num sinal e sintoma específico, né? Lógico, se o paciente já está em óbito, não tem o que ser feito mais. Não tem mais a recorrência. O processo viral continua sendo presente, tá bom, gente? Então, bem específico para a gente poder determinar uma vazão ou outra. Em específico, como comentei com vocês, né, gente? Ó, a síndrome respiratória aguda, que é o SARG, né, que a gente sempre comenta, nessa conjunção respiratória, respiração, dificuldade, respiração mais acentuada, oximetria, específico, diminuição da oxigenase. Então seria aquele processo de hipóxia, diminuição do oxigênio. Em crianças com SRAG, né, como comentei com vocês, apresenta sinais e sintomas semelhantes aos anteriores, devendo ser observados somente sinais característicos, dificuldade naquele esforço, uma respiração quase que reagudizada, característica muito de uma dispneia, aquela fadiga bem característica mesmo de um cansaço físico, e por consequência, a gente não está conseguindo fazer a troca venosa especificamente, um desconforto e até um desmaio. Então, bem simples de se observar. Se eu não consigo respirar, obviamente, eu não consigo irrigar o cérebro. Falta de oxigênio, diminuição de oxigênio, seria uma hipóxia. Ausência completa, anóxia. Ausência durante o tempo, maior aí 5, 10 minutos. Não adianta nem fazer, como eu sempre comentei com vocês, fazer um atendimento de urgência e emergência, uma traqueostomia, uma traqueotomia. Não dá para fazer isso aí, porque eu não vou conseguir levar oxigênio para o meu cérebro, nem inflar os meus pulmões. Então a pequena circulação ela fica extremamente deficitária. O organismo começa a entrar em colapso. Diagnóstico clínico epidemiológico realizado pelo médico atendente, no qual se considera, primeiro, vamos lá, caso o paciente se associar ao SARG, histórico de contato mais próximo domiciliar nos últimos 14 dias. Por que esse período, gente? É a latência, lembra que eu comentei com vocês? Antes do aparecimento dos sintomas, como o Covid-19, para o qual não foi possível realizar a investigação laboratorial específica. Diagnóstico em imagem, eu falo que aquele volto a falar do tripé, como comentei com vocês, né? O tripé diagnóstico é extremamente salutar nesse específico dado, porque numa anamnese eu sempre eu percorro uma característica específica, né? Então, diagnóstico seria uma anamnese, exame de toque, verificação a olhos vistos, né? A comunicação com o próprio paciente, tudo isso aí é uma ferramenta muito importante que nós, cirurgiões, somos basicamente necessário esse parte princípio, porque o paciente ele pode estar mentindo com a fala, mas sinal e sintoma não mente. Então, exame específico, como eu comentei com vocês, exame patológico, posso ter considerado, mas processo viral desconsidero por completo.
E o exame, como eu comentei com vocês, exame clínico de imagem, tomografia computadorizada, ele é parte do princípio para se diagnosticar Covid-19, porque ele fica com aquelas máculas específicas onde normalmente o raio-x convencional não pega. E por que eu estou falando tomografia? Tomografia a gente tem uma dosagem de milirens quase que 400 vezes maior do que as radiações utilizadas para um diagnóstico radiográfico convencional. Porém, ele é muito mais enfático na qualidade, confiabilidade, nitidez e segurança para ter um diagnóstico. Então eu posso afirmar hoje com vocês, com muita fidelidade, que a imagem por tomografia computadorizada é um fechamento diagnóstico? Sim, ele pode ser considerado um fechamento diagnóstico para a Covid-19. Então, olha quantas ferramentas nós temos à mão aí. Tanto uma anamnese, uma propedêutica muito bem realizada e um procedimento de imagem bem eloquente. Olha que imagem bem delimitada, pulmões recuperados aqui, mas a gente consegue ver algumas máculas em específico. Vamos ver se aqui a luz não está pegando legal. Vocês estão conseguindo ver a luz aqui? Aqui vocês percebem que, olha, todas essas placas edemaciadas, todas elas voltadas com uma transparência muito bem viabilizada, olha. Todos esses alvéolos preenchidos. E a gente pode entender que essas imagens, elas gritam aos olhos de um olho bem treinado. Porque já pega... É fácil respirar com uma onda desse aqui, gente. Pequena circulação, ela vai pro buraco, né? Não tem condição alguma de se ter uma respiração, uma troca gasosa específica. Não consigo trocar o oxigênio por gás carbônico, mas de maneira alguma. Então o paciente sofre aí, por consequência, uma dificuldade, uma dispneia gigantesca. Então já começa a ter uma debilidade, dificuldade de concentração, dificuldade respiratória, uma fraqueza muscular, por consequência também uma dificuldade para concentração e, por consequência, desmaio. Isso aí é só uma recorrência. O problema não é nem o desmaio, gente, é a falta de oxigenação cerebral e também o óbito, lógico, né? Então, faltou circulação, faltou oxigenase, oximetria na pequena circulação, oximetria encefálica começa a ser deficitária, 0,75, 0,25, tremeando 0,5 também miligramas por peso corpóreo. Tomar devido cuidado para esse retorno venoso ser extremamente descomplexado, específico, para ter um tracejado bem coerente. Mas essa imagem é bem legal, essa imagem da direita aqui, que a gente pode perceber aqui, gente, a gente percebe toda essa região pulmonar, o mediastino, todo ele meio que abaulado, e por consequência uma sobrecarga desse mediastino. Porque esse pulmão está... O que acontece com uma dificuldade respiratória? Uma hipertensão pulmonar. Então, o indivíduo tem uma dificuldade respiratória e ele sobrecarrega, por consequência, todo o mediastino. E a própria pleura também, como eu comentei com vocês. Bom, vamos falar um pouquinho sobre os casos laboratoriais, né? Então, diagnóstico laboratorial do caso do paciente apresenta sintomas respiratórios mais febre ou SRAG, como eu comentei com vocês. O profissional da área de saúde poderá solicitar os seguintes exames laboratoriais. Vamos falar um pouquinho deles aí. Então nós temos aí alguns exames que são laboratoriais que são bem indicados, né, para a gente poder entender de mobilidade específica com relação aos fatores de indicação, né? Então eu tenho como ele é realizado, característica inicial específica, para a Covid-19, para saber se dá teste como positivo. Então eu tenho as tabelas que são realizadas, né? Então, o primeiro, né, que é a gente fala que essa maneira específica, né? Vou até aumentar um pouquinho para vocês lerem junto comigo, ó. Eu tenho o primeiro aqui, a gente pega aqui. Vamos lá. RT-PCR. Vamos entender melhor como é que funciona isso aí. Paciente do segundo ao 12º dia de início dos sinais, sintomas apresentam febre,
tosse seca e cansaço, entre outros. Então eu considero o PCR com RT, tá bom, gente? Então eu tenho esse valor aqui que é básico, né, que é chutado pela própria OMS, tá bom, gente? Mas não vamos ser, às vezes vocês vão encontrar um pouco mais caro, um pouco mais, eu não vou, tô aqui para poder discutir valor não. A sorologia, né, gente? Então a sorologia, como comentei com vocês, paciente a partir do 10º dia de início dos sintomas, IgM e IgG, como comentei na aula anterior, tá bom, gente? Então já é 240, então já tem os sinais a partir do 10º dia. Então eu posso optar pelo PCR aqui também ó, posso optar? Claro que sim, mas na sorologia IgM-IgG, eu parto pelo princípio a partir do 10º dia. Já na sorologia IgA e IgG, pacientes somente a partir do 10º dia. Então, com todos os sinais e sintomas também. Na minha modesta opinião, IgA e IgG eles são especificados para poder dar essa certa conotação. Anticorpos totais a partir do 14º dia. Sinais e sintomas específicos. Então eu já tenho 2 semanas aí para poder preparar o paciente e já ter esses anticorpos específicos, totais específicos. Algoritmos, paciente a partir do 14º dia, início dos primeiros sinais e sintomas também, e verificação de antígeno anticorpo do 2º dia ao 10º dia. Então já é na fase inicial. Então, trocando em miúdos aí, eu parto pela sorologia, gente. Eu gosto muito de trabalhar com sorologia para processos imunes. Então, minha decorrência em específico, eu sugiro que até o 10º dia, porque 7 dias, primeiro sinal e sintoma, né? Então, 14º dia já está passado por 2 semanas. Então, eu vejo que o paciente já tem uma dispneia, uma falta de apetite, uma febre, tosse seca, tá de cama, cansaço, dificuldade, vertigem, tudo isso aí concomitante a um processo febril. Então eu passo pelo soro IgA e IgG. Então é um pouco mais caro, mas vale a pena partir pelo princípio e é muito mais adequado. Então eu estou recobrindo todas as suas vertentes, tá bom, gente? Então eu preciso agendar? Claro, né? Sempre, evidente. Então aí eu tenho qual o material coletado, né? Então eu tenho aí o paciente com ou sem sintomas, agendamento prévio, né? Então o paciente ele pode estar com sinais e sintomas específicos. Então eu estou recorrente para profissionais ocupacionalmente expostos. Todos os profissionais ocupacionalmente expostos, como nós que trabalhamos em hospitais, fazemos cirurgias em campo aberto, pacientes em controle, contato, sorologia positiva ou não, se apresentou sinal de sintoma, não. Mas a gente sabe que a gente deu característica de positividade. Está relacionado com o sistema imune, que a gente comentou na última aula, certo, gente? Então, material do nariz, material da garganta, ou material sangue, material do nariz. Então, a gente pode, eu falo assim que essa vertente que a gente prefere costumar, que é muito mais corriqueiro, um exame analógico, muito mais eficaz, a viabilidade do sangue, né, gente? O sangue, ele tem informações muito mais adequadas. Apesar de ter um exame mais imediato, que seria a própria mucosa do nariz ou da garganta ou da própria mucosa jugal, né? Então ele dá uma confiabilidade também, mas não é 100%. Não deixar que meus colegas de trabalho escutem isso, né? Mas eu falo assim, que eu prefiro fazer análise por hemogramas específicos, viu, gente? Mas é uma preferência específica, como comentei com vocês. Nada desabona o aspecto de eliminar especificamente aqui em saliva, tá bom, gente? Ou mucosa jugal. Então, qual o nome dos exames? Então, ó, como falei, ó, para Covid-19, PCR, sorologia Covid-19, anticorpos para Covid-19 e algoritmos para Covid-19. Então, agente antígeno anticorpos para Covid-19 também. Então, ó, eu comentei com vocês, processo antígeno decaindo aqui. Essa tabelinha eu vou passar para vocês depois. Quais as principais diferenças dos testes? Vamos lá. Então, a gente tem lá o
identificação por vírus na fase aguda. O que é isso, aguda? Está mais próximo do processo patológico, né? Então nós temos aí a, a, traz os resultados usados no IgM e no IgG. Então os dois específicos, IgG e IgA, os dois muito parecidos, os mesmos período sinal clínico também recorrente. A gente apresenta essas funções para o paciente e ele dá como positividade, tá bom, gente? Então eu tenho lá também um exame em alta sensibilidade, sendo capaz de apresentar resultados com muita precisão, como eu comentei com vocês. Então eu gosto de trabalhar com anticorpos também, né? Mas eu tenho algumas falhas no processo de sorologia, né? Um pouco mais embaixo. É feita uma testagem, né, em 2 etapas e torná-las aí de maneira mais profícua, completando o quadro sinéptico, né, e também possui uma alta sensibilidade para a precisão. Então, todos são confiáveis, viu, gente? A gente trabalha até com o próprio algoritmo especificamente, né? Identifica resultado até, olha que legal essa parte aqui, porque eu falo que em 2 horas eu já sei se dá essa característica de positividade, né, gente? Então é bastante interessante a gente passar por esse conhecimento. Esse, quando eu falo do antígeno, gente, ó, tá vendo? Então não tem 2 horas eu já sei ponto específico. Então tá falando aqui sobre a unidade básica, mas eu não estou entrando em detalhes. Eu achei esse quadro extremamente sintético e fácil de ser observado para o paciente e em questão aí para nós que precisamos de uma rapidez na sua conjuntura. Então vamos lá, gente. Para a Covid-19, como comentei com vocês, que eu mais predomino aí nos meus pacientes é a característica que eu observo e eu peço de maneira específica são os IgGs e IgMs, né? Negativo, 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 positivo, 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 negativo. Então, meus falsos positivos, meus falsos negativos. Interpretação dos resultados. O que significa isso? Então, eu tenho um sinal sintoma, mas não tenho a característica da positividade. Tá, eu tenho os sinais e sintomas, mas ele deu negativo. Então, são esses fatores específicos que o IgA e o IgM caracterizam minha função em relação à positividade ou negatividade para o Covid-19, para o paciente. O PCR em tempo real, como comentei com vocês, né, tanto para o Covid-19 como o teste da influenza, né, que a gente comentou já anteriormente, que agora a gente nem está falando muito, né? E normalmente até o 8º dia de iniciação dos processos, sinais e sintomas. Imunidade, processo imunológico específico que detecta ou não a presença de anticorpos. Seria aquilo que eu comentei com vocês. Já o processo de IgA e IgE também. A partir do 8º dia, lembra, gente, ó, 8º dia, vou dar uma semana e um dia aí, especificamente para poder identificar a característica específica, né? Ensaio de imunoenzimático, que é o teste ELISA, famoso ELISA, né, que a gente comenta com vocês, que é fácil de detecção também, em processo de imune. Quem for ensaiar por essas searas aí específicas do imunologia, vai ler muito sobre esse teste de influenza, do teste de ELISA, né, especificamente para quem tem problemas imunológicos, visto dado casos em específico onde falava sobre a imunidade relativamente relativa. Então, processos de imunocromatografia são detectados como agente antígeno-anticorpo e em positividade, tá bom, gente? Então é sempre detectar com presença do característica de muita preservação aí e eficácia, né? Principalmente aí nessa eclísia, porque ela é resultado de agente antígeno-anticorpo. Passar Covid-19, tá bom, gente? O que eu faço com um paciente assintomático, gente? Eu sempre choro?
de lamento? Não. Eu tenho que saber identificar se dou positividade, porque tem muito profissional na área de saúde, né? Muitos colegas de trabalho. Vamos ser bem, não é ser sensacionalista. Na atual realidade que nós nos encontramos agora, nós profissionais da área de saúde já demos como positivo para Covid. Lógico. Alguns apresentaram outra necessidade de um sintoma específico, necessidade de de repouso, sorologia positiva, sim. Então é necessário que se tenha uma inteligência de tratar pacientes assintomáticos. Por que eu preciso tratar? Porque simplesmente esse indivíduo ele pode ter uma recorrência também, não nas 2 primeiras semanas. Aí pode ser até no 30º dia de probabilidade generalizada também. Exame de biologia molecular, resultado detectável em SARS-CoV-2, realizado pelo método RT-PCR em tempo real. Isso é muito bacana, né, gente? A gente já saber o resultado lá em tempo real, isso é fantástico. E o exame imunológico de resultados reagentes para IgM ou IgA, realizados pelo ELISA, que eu comentei com vocês, e o imunocromatografia, como eu comentei com vocês, que é aquele que a gente tem essa metodologia que detecta com eficácia os compostos de anticorpos também, reagentes. Mas eles são confiáveis? Assim, tanto o ELISA quanto os reagentes e anticorpos, ele dá uma confiabilidade de quase 100%, viu, gente? Ele não chega a 98,8%, então vamos beirar aí os 100%. Isso aí é visto pela própria OMS, recomendações pela própria OMS, né? Então, e tem os artigos publicados em PubMed, todos eles aí, se vocês quiserem, passo para vocês sem menor problema também. Mas quem tiver aí, só colocar lá no PubMed, joga lá, tá em inglês. Mas quem tiver um pouco de dificuldade no inglês, joga no Google Tradutor também, somente no abstract lá já dá para entender se aquela publicação é relativa com a sua prescrição, com a sua necessidade de dados ou não. Não precisa pegar todo o artigo específico, porque infelizmente aquela parte do searching que a gente vai em busca, né, ela pega a premissa dos nomes reagentes, mas ela não dá o artigo em ipsis literis. Então, mediante isso, nós que somos usamos a metodologia científica para fazer uma leitura, a gente tem que observar que é muito mais fácil ter esse reagente em específico indeterminante nas primeiras circunstâncias. Bom, isso aqui é para vocês, né? Que a gente, como somos formadores de opinião, temos que pairar princípios básicos como se sujeitar. A necessidade de uma... Eu não vou ler isso aqui, porque senão mas isso aqui vai passar por slide para vocês, tá bom, gente? Como é que a gente faz uma correta higienização das mãos, né? Uma asepsia, uma antisepsia também. Adentrar locais de comércio com certo distanciamento e utilizando máscaras. Mas as pessoas utilizam máscara de maneira completamente errônea. Eu já vi gente aí na rua utilizando... Bom, rapidamente, foi abruptamente interrompido também, mas vamos dar continuidade aí. Dando relação específica aí à proteção, isso aí, gente, já está mais do que PHDs, mas não custa a gente reforçar, né? A máscara ideal para nós, profissionais ocupacionalmente expostos, é a chamada máscara N95. Utilizando sempre o face shield para poder ter aquela vazão, né? Próprio usando um óculos de proteção também, né? Especificamente, mas só com o face shield já é suficiente. Utilizando também sempre o gorro para que se possa proteger o indivíduo para ter essa magnitude em específico, né? A gente tem essa função básica e melhor doutrinamento para poder ter essa especificidade, né? Então, sempre algumas recomendações são necessárias para que se possa ter relação ao paciente, né?
A mão deve ser lavada sempre de baixo para cima, né? As unhas muito bem cortadas nessa época de pandemia, cabelos muito bem lavados, a utilização de sabão, né? Ou álcool 70, né? Ou as pessoas utilizando álcool em gel para asepsia no adentramento em estabelecimentos comerciais. Isso é coerente, consegue eliminar, porque 70%, porque as moléculas, as bases de água que são observadas, elas suportam e decorrem a sua alteração, então, e conseguem ser manuseadas com muito mais facilidade. Essas moléculas de ar que são específicas aí são mais coerentes, né? Para ser mais fácil a sua manipulação e também a conjectura de sua remodelação também. Como comentei com vocês, nós trabalhamos com os jalecos que são descartáveis para paciente, luvas. Eu costumo utilizar pelo menos aí uma Mucambo, não estou falando fazendo propaganda, mas ela é one way, lógico, né? Mas casos em cirurgias, né? E hoje a gente está falando sobre cirurgias eletivas, basicamente. Eu não estou tendo mais um comportamento tão desnecessário como se era no ano passado ou ano retrasado. Não estou fazendo diferença de pacientes, não. Simplesmente pela característica da confluência que a gente está apresentando no exato momento. Tá bom, gente? Então, luva de procedimento para todo paciente, claro, evitar o toque, né? Aglomerações especificamente. Eu estou protegendo com a máscara, estou protegendo o paciente, porque eu que sou um profissional ocupacionalmente exposto, assim como vocês também, nós somos um portador incólume do Covid. Então, mesmo tendo característica de muitos colegas apresentando a positividade e não apresentando sinal e sintoma, que são os assintomáticos, né, que a gente comenta com vocês, nós já temos essa variedade. Então, nos tornamos imunes? Claro que não, né, gente? Então não existe essa imunidade por enquanto, não fomos aí apresentados basicamente a ela. Mas eu tô fazendo, eu já imunologicamente já suprimido, todo decorrente, tudo que a gente já comentou, pairamos pelo princípio básico da necessidade de proteger o paciente. Esse sim, principalmente os idosos, como eu comentei com vocês, os pacientes que estão fazendo um tratamento com medicações específicas, pacientes em leitos e UTI ou roupas, pacientes com imunidades específicas ou oncológicos. Todos esses pacientes a gente tem que tomar uma premissa de cuidado muito mais eficaz, muito mais contumaz do que o convencional, do que os pacientes que nós estamos convencionalmente observados. Principalmente cirurgias em céu aberto. Como eu comentei com vocês, gente, aqui mostra o preparo de uma Mucambo, né? Isso aqui numa luva não é um procedimento. O atendente aqui, o operador, ele consegue manipular o paciente sem que haja uma contaminação e uma troca cruzada desses processos contaminantes. Então é fácil se denotar a característica dessa proteção: gorro, máscara, face shield, óculos, o vental, o jaleco cirúrgico que a gente utiliza, né? A luva sobrepondo, eu normalmente eu costumo fazer isso, né? Eu estou com um procedimento, a luva de procedimento convencional, e quando adentro em processos cirúrgicos eu uso a N95, a máscara, sobreposta a ela, em casos de pacientes confirmados também com positividade, para não ter essa cruzada, como eu comentei com vocês, agente anticorpo, meiose, citose, fagocitose, como eu comentei com vocês, eu estou utilizando a luva de procedimento e sobrepondo ela eu utilizo a Mucambo. Vou mostrar para vocês na próxima aula também. E sobrepondo, colocando abaixo da Mucambo, eu fecho o meu jaleco, evitando essa espalmar aleatório. E eu consigo entrar em contato com o paciente sem maior proximidade, né?
eu estou protegendo esse paciente, evitando também o contato reverso. Isso é muito importante para nós ocupacionalmente expostos, nós que lidamos em leitos hospitalares. Processo cirúrgico é um pouco diferente, eu utilizo já uma necessidade de uma antisepsia muito mais agressiva, né, do que... Não precisa nem ser agressiva, é só utilizar a metodologia convencional. Só que todos os paramentos hoje a gente comenta, né, tudo autoclavado, tudo esterilizado com metodologias de asepsia, antisepsia. Os jalecos que eu estou utilizando, mesmo sendo one way, eu faço questão de pelo menos utilizar o recobrimento do processo de asepsia, antisepsia, esterilização também por autoclavagem. Se tiver doente com sinais e sintomas compatíveis com a Covid, tais como febre, tosse, aquilo que a gente já comentou com vocês anteriormente, ou falta de ar, se evita o contato físico com outra pessoa, incluindo assim, familiares, principalmente pessoas mais idosas e doentes crônicos. Pacientes já têm uma predisposição maior para poder desfrutar de uma condição imunológica muito mais deficitária, né? Então vai para o setor de triagem, observa-se o paciente e após o encaminhamento consulta-se com um especialista, um médico especialista, né? Mas claro, né, essa parte epidemiológica em específico, né, saúde pública, né, até chegar na consulta em específico, né, já se passou por vários profissionais e simplesmente pelo simples fato de estar em proximidade já é ponto fatídico para se ter uma contaminação. Então essa vertente que eu falo do distanciamento, para nós atualmente é quase que inescrupuloso, né? Porque mantemos o distanciamento, isso é correto, ok, mas isso associado ao período de latência básico, né? E o período de latência, como eu comentei com vocês, ele fica aí quase até 8 horas, né? 8, 9 horas. Então é muito complexo, gente. Então, como eu comentei com vocês, novamente, existem relatos até no próprio PubMed, Medline também, onde alguns vírus de Covid, específicos SARS-1, né, foram encontrados em locais onde não se tinha contato com o ser humano, depois de passar em casas vazias, por exemplo, só para vocês terem uma ideia. Então eu faço uma analogia muito simples, né? Se, por exemplo, a gente consegue sentir o aroma, o olfato da comida do vizinho, então por consequência também a gente está em contato com processo viral no RNA do nosso vizinho também. Então é exatamente isso, gente. Então temos que sair na rua, não tem jeito, né? Não estou falando, volto a ressaltar, não estou colocando aquela pecha em específico de me jogar na boca dos lobos para poder formar reação a agente antígeno anticorpo, não é isso. Mas a recorrência do processo imune, ela se faz recoberto de uma necessidade a curto, médio ou longo prazo. Comento com vocês, todos nós teremos. Mas qual o momento que a gente vai ter esse agente, né? Até no nosso processo imune, processo fagocitório em RNA, em proteico, né? Deriva-se também até do nosso sistema imunológico. Nosso sistema imunológico ele varia de acordo com a temperatura, a assiduidade, a idade do paciente, o mês, se é período de estresse muito mais alto que o convencional, se a pessoa está passando por um período de grandes frustrações, esse período para gerar um processo em cáters, é incomensurável. Então, peguem vocês aí, quantas pessoas, vocês profissionais da saúde, né? Nós que trabalhamos com pacientes todos os dias, a gente já viu quanta bobagem as pessoas cometem por simplesmente passar informações à frente sem menor conceito, sem menor propedêutica, né, gente? Esse é um tópico que é extremamente necessário a gente comentar com você. A gente tem gente utilizando máscara completamente deturpada, né? Então, colocar a máscara somente no momento onde eu estou fazendo o meu laboro, trocar essa máscara o tempo todo porque
eu não estou fazendo essa filtragem. Então, no momento em que eu estou tendo retorno venoso, eu estou retornando com CO2. Então, eu faço a inspiração pela oxigenase, como eu comentei com vocês, e essa transmutação que existe na região dos meus alvéolos, eu respondo com o CO2 de maneira extremamente eficaz. Sim, mas quando eu tenho o retorno e tenho a máscara, eu preciso ter, eu não tenho uma respiração muito bem adequada. Então, usar a máscara fora de casa, em estabelecimentos comerciais, é necessário. Mas dentro de casa, não, gente. Então, não há necessidade de ficar o tempo todo com máscara. Isso aí, mesmo porque tem máscara que está mais contaminada do que a própria mão de vocês. Porque eu garanto, tem gente que está utilizando a mesma máscara e nunca lavou nenhuma vez. Não levou nem pra. Isso é verdade, gente. Foi incrível, né? Mesmo para profissionais da área da saúde. Isso aí eu tive que dar uma palestra esses tempos atrás aí para gente comunitários, né? E eu observei que tem a gente que estava usando a mesma máscara aleatoriamente e por consequência. E outra, pior ainda, tinha gente passando a máscara que utilizou para um colega, para ele poder reutilizar essa máscara. Então vamos parar um pouco e pensar na racionalidade, né? Razão. Bom, depois de usar o banheiro, nunca deixar de lavar as mãos, é uma prerrogativa necessária, né? Não precisa nem falar nada, né? Usar sempre sabão, limpar o vaso, mantendo a tampa fechada sempre, né? A pia e demais superfícies lavada com álcool 70, água sanitária e outros produtos liberados pela própria Anvisa, viu, gente? Não vai jogar álcool e tacar fogo, esse não é o princípio básico. Não vai querer botar fogo na sua casa, nem no seu trabalho. Eu já vi gente fazendo isso para poder limpar. A neurose era tanta por limpeza que, por incrível que possa parecer, não é conto da carochinha, não. Já vi gente jogar álcool e tacar fogo em cima. Mas é uma verdade que infelizmente acontece. Separar toalha de banho, garfo, faca, talheres, copos, tudo isso aí que vocês observarem de um uso específico. Gente, não, isso é parte básica e princípia. Não precisa ser especialista, mestre ou doutor para poder passar essas informações. A asepsia é necessária. Nós, profissionais da saúde, querendo ou não, cortar a unha, gente. Eu sei que é legal, uma unha grande, bacana, pode até deixar, mas no momento do trabalho, fazer uma asepsia muito bem adequada e calçar uma luva muito bem especificamente, sem causar uma contaminação cruzada aí, é mais do que necessário. Separar a toalha de banho, tudo que eu comentei com vocês, é muito fundamental. Ter um para cada um. Eu não vou utilizar o garfo, uma faca do outra pessoa. Mesma coisa, não vou em atual circunstância, nem em outra circunstância, não é adequado a gente ficar bebendo na garrafa de outra pessoa, no mesmo canudo, ou mordiscar na mesma faca. Mesma coisa toalha, principalmente toalha íntima, né? Pô, tu vai passar lá, secando o corpo, passou pelas regiões onde normalmente existem ambientes úmidos e quentes, facilmente proliferação gram-positiva ou gram-negativa. Bom, basicamente o lixo que nós produzimos temos que descartar de maneira extremamente eficaz, né? Qual é a maneira eficaz de descarte aí? Separar o que é lixo contaminante do que é lixo reciclável, convencional, reciclável, né? Em ambiente hospitalar eu tenho que utilizar o lixo convencional, o lixo hospitalar básico. Vocês sabem muito bem do que eu estou falando, né, gente? Eu tenho lá o Descarpac, né, que eu utilizo muito, que é aquela caixinha amarela, que é especificada. Eu utilizo todos os materiais pérfuro cortantes de uso específico de uma única realização, onde não reutilizo. Então, claro que para grande parte da maioria da população isso não é indicado, porque quem vai ter um Descarpac dentro do quarto? Quem vai ter um Descarpac, por exemplo, no mercado? Isso não. Mas no ambiente hospitalar, no setor de clínicas, no setor de ambiente de qualquer atendimento ao paciente, eu tenho que ter um ambiente onde eu vou jogar luva nesse lugar? Não. As luvas, as máscaras, os propés, tudo isso aí eu jogo no lixo que é o lixo convencional. Lixo contaminante é uma gase com sangue, é onde o paciente teve contato com algum tipo de mucosa, jugal, contato com algum tipo de suor, bactérias, contaminantes específicos do paciente.
tá bom, gente? Mas não são os perfluorocortantes. Os perfluorocortantes vão para o Descarpac. Evite compartilhar sofá, cadeira, realize limpeza, desinfecção frequente com água sanitária ou álcool 70. Isso aí de acordo com a característica, gente. O álcool 70 é bem bacana, viu, gente? Para fazer essa sepsia, antisepsia. Manter a janela aberta, circulando o ar. As pessoas acham que se eu fechar a janela, vou estar evitando que entre o Covid na minha casa. Isso não existe, viu, gente? Vamos parar pelo princípio do bom senso. Então, abrir, deixar entrar o ar e fazer com que bactérias, vírus, micro-organismos circulem é uma forma extremamente inteligente para se poder lidar com os possíveis efeitos de uma desorganização e projeto de contaminação cruzada. Caso o paciente não more sozinho, recomenda-se que os demais moradores da residência durmam em outro cômodo, seguindo também as recomendações. Isso são recomendações pela própria OMS, mas não precisa ser muito cátedra para poder identificar isso não, viu, gente? Isolamento dentro da própria casa, principalmente para evitar, viu, gente? A gente tem alguns parentes aí com uma idade um pouco mais avantajada, né? Tem a imunidade mais baixa, evidente. Aquelas pessoas que eu segmentei com vocês. Pacientes, imunidades, idosos, portadores de alguns processos patológicos, pacientes sob tratamento oncológicos, deixar eles de uma certa distância, evitar uma visita para essas pessoas. Para que fazer visita nessa atual circunstância, gente? Não tem necessidade, fica em casa. Vai sair para quê? Só sai se for necessário. A gente está passando por um ano difícil, todo mundo está passando por um ano difícil, todo mundo. E todos estamos percebendo. Só que é um novo mundo, sim, e temos que aprender. E quem que é o grande divulgador dessas informações? Nós somos profissionais ocupacionais dispostos, nós somos pessoas da área da saúde que somos formadores de opinião. Então, eles vão se recobrar para nós o tempo todo. Essa é a chamada N95, né? Comento com vocês, sempre gosto de mostrar, né? Se tiver na aula prática, vou levar para vocês aí, um para cada um, né? Mas aí, posso até mostrar para vocês. Essa N95, eu tenho aqui, mas eu não vou mostrar hoje não, porque tá muito escuro, né, o ambiente aqui. Então vou preparar para poder fazer uma aula prática com vocês, né? Toda essa parte paramental, né? Vou até mostrar como é que funciona o Face Shield com vocês aí. Então tá, que é o Face Shield do profissional ocupacionalmente exposto, né? Aí 95, Face Shield vai até aqui em cima. Aqui nós temos sobrepondo, tem um gorro cirúrgico aqui para o paciente. Posso até utilizar um óculos de proteção aqui, mas também isso aí é demasiado, né? Basicamente também, essa eu estou falando só para vocês de maneira presencial. Procurar um serviço de saúde caso apresente sinais e sintomas principal gripe, gripal, aquela gripe convencional, a gripe comum, né? Porque hoje eu falo assim, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta, viu, gente? Então, e principalmente se organiza em grupos específicos, né? Tem alguma literatura aí, vocês podem prestar bem atenção, é melhor pecar pelo excesso do que pela falta. E hoje existem atendimentos em home care, tá bom? É mais fácil até, e não é... o SUS, ele recobre isso. É bem fácil poder observar isso também, atual circunstância nossa. Então, é só viver de uma maneira extremamente salubre, viu? Não precisa ter grandes feitos, não precisa ter grande modificação. É saber fazer uma boa higienização, ter uma boa conscientização em relação ao outro alguém, isso é muito necessário. E fazer também, quando apresentar alguns sinais característicos, né? Fazer o procedimento em sorologia específica, tá bom, gente? Bom, o Brasil alcança quase 87%, 86,4%, quase 86,5%, né, de recuperados no Brasil. Isso é bastante interessante, né? Diante das medidas apresentadas ao vírus. E Bauru é a terceira cidade, por incrível que possa parecer, terceira cidade com melhor índice de recuperação e combate ao Covid-19. Isso é interessante, né? Não estou fazendo propaganda nem apoio político de nada, estou falando de combate mesmo, né?
se está certo, se está errado. Estou só mostrando para vocês os números que são publicados para vocês, tá bom, gente? Diante das medidas enfrentando o vírus adotadas pelo governo federal, o Brasil chegou a mais de 4 milhões de pessoas recuperadas pela doença, um ambiente até o presente momento, viu, gente? Bom, gente, eu vou dar finalizada a aula por hoje, né? Eu já passei muito do tempo aí, né? Eu vou tentar anexar essas duas aulas em uma única só. Vocês, anexar essa aula em uma única só, porque o vídeo foi cortado em duas sequências, mas lembrando sempre vocês a necessidade de se entender basicamente como é que é as características do paciente em relação aí ao seu diagnóstico, como ele é transmitido, sinais e sintomas comuns, corriqueiros, que a gente já passou para vocês, e aí toda essa parte específica da imunidade, né, que eu comento com vocês, essa parte que mais são recorrências de processo de imunidade humoral. Isso aqui é necessário que vocês se lembrem, tá bom, gente? Por favor, tentem printar esse quadro aqui. Façam isso aqui como se fosse um par de atenção para vocês no dia a dia. Certo, gente? Bom, tem muito mais coisa que eu preciso falar com vocês. Eu falo que as aulas são muito diminutas, né? Para poder comentar, tem muitos argumentos. Eu posso adentrar muito em detalhes com vocês, mas eu tenho que ser extremamente profícuo, né? Nos argumentos. E eu tô gostando do feedback de que vocês estão me apresentando, viu, gente? Porque o pessoal está falando do som, então estou tentando fazer da melhor maneira possível. Até o som em sala de aula está sendo extremamente complexo, então todo tipo de recomendação que vocês tiverem aí, vamos nos ajustar. Então tem esse canal direto com vocês, vamos tirar qualquer tipo de dúvida, não somente na minha matéria, como em outras matérias também. Eu estou aqui presente para qualquer tipo de reivindicação de vocês, tá bom, gente? Muito obrigado, fiquem em paz aí, até a próxima.